Boa tarde na paz de Cristo, que Deus te abençoe poderosamente. Hoje estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra ao seu coração, uma palavra de reflexão. Mais uma vez no Sola Fide, que Deus abençoe. Todas as quintas-feiras temos estado trazendo a mensagem, muitas vezes eu, Rafael, outra vez o Diego. Estamos aí trabalhando e deixando que o Espírito de Deus nos use uma palavra para o seu coração. Então, que Deus possa lhe abençoar, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos ademipianos que nos ouvem agora. Este vídeo será postado para você aí no Facebook e também no YouTube e também no Instagram. Então, que Deus abençoe sua vida poderosíssimamente. E quero orar nesse momento antes de iniciarmos essa reflexão. Hoje estaremos se refletindo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, sobre a palavra de Deus. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, porque Tu és o Senhor, Tu és o Deus vivo, Deus trino, todo-poderoso, que gloriosamente com Teu amor enviaste o Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, para nos resgatar da nossa vã maneira de viver e da condenação eterna, nos purificando nossos pecados, nos justificando e nos concedendo a vida eterna. Ó Senhor, então te louvamos, te agradecemos por isto. Abençoe cada um de nós que, ó Deus, nesse momento meditaremos e ouviremos a Sua palavra, que os nossos corações sejam edificados, fortalecidos, renovados, ó Deus, através das sagradas escrituras, porque a Tua palavra é viva, é poderosa, ó Deus, e mais penetrante de que qualquer espada de dois gumes, ó Deus, Pai amado, e penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções dos corações humanos. E assim seja, Senhor. Prescuta-nos, Senhor, pela Tua palavra, pelo mover do Teu Espírito, em nome de Jesus. Nós te pedimos, e assim o Senhor possa nos renovar, avivar, transformar, ó Deus, para a glória e honra do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Então, como disse a você, vamos meditar hoje na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, e o versículo 16 e o versículo 17. Vamos ler a palavra do Senhor que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glórias a Deus. Então, lemos esta palavra aqui que mostra Paulo trazendo um cuidado ao coração de Timóteo, que era um dos seus cooperadores, um jovem ministro do Evangelho, que agora Paulo, já quase encerrando o seu ministério, Paulo ele investe muito na vida deste moço, para que ele continuasse este ministério, esta obra, anunciando o Evangelho de Cristo, cuidando da igreja de Deus e manifestando um testemunho autêntico do Evangelho. Então nós vemos aqui Paulo no capítulo 3, ele vai trazendo e falando sobre os males e as corrupções dos últimos dias, como o negócio estaria difícil, mas Paulo também vai dizer, e ele vai trazer ao coração de Timóteo um incentivo, um elogio pela firmeza deste moço na sua fé, né? E exorta ele a permanecer fiel e leal à verdade do Evangelho. Então Paulo vai trazendo ao coração deste moço, né, totalmente um aconselhamento, uma mentoria, para que este jovem continuasse firme e forte neste propósito de continuar firme, leal à mensagem do Evangelho. E Paulo ressalta a partir do verso 14, ele vai falar sobre a inspiração, o valor e a utilidade das Sagradas Escrituras. Então ele vai dizer para Timóteo para que se envolvesse mais, se comprometesse muito mais ainda
com esta palavra, com as sagradas escrituras. E Paulo então ele vai dizer para que ele pudesse permanecer naquilo que ele foi, que ele aprendeu, que foi inteirado, que aprendeu desde a sua infância as sagradas escrituras, que poderia tornar ele cada dia mais sábio para que recebesse a salvação de Deus pela fé em Cristo, pudesse continuar anunciando esta fé, pudesse continuar anunciando esta mensagem salvadora. Então ele vai trazer ao coração dele a importância desta palavra. Então aqui eu quero entrar com o tema dessa reflexão: a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, acerca da palavra de Deus, Paulo vai trazer nesses versos 16, 17, finalizando este capítulo 3, ele vai trazer a importância da palavra de Deus na vida daquele que ama a Deus, daquele que foi chamado para fazer a obra de Deus, que foi chamado em Cristo para servir a Deus como um servo, como um filho, como um povo, como a sua igreja. Então Paulo começa a trazer, ele vai trazer três coisas. Ele vai trazer a origem desta palavra, a utilidade desta palavra e o propósito desta palavra. Então essa palavra, Paulo traz toda esta revelação. Então, primeiro ponto, Paulo vai falar sobre a origem da palavra. Então no verso 16, nas primeiras palavras do verso 16, ele vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus. Então a origem da palavra é Deus. Deus é o inspirador da palavra. As sagradas escrituras é inspirada por Deus através do Espírito Santo. É por isso que a palavra de Deus diz que ela é inspirada pelo Espírito Santo. E nenhum trecho, nenhuma profecia, um trecho das sagradas escrituras foram escritas pelo próprio homem, não. Mas foi pela inspiração do Espírito Santo. Homens de Deus falaram inspirado no poder do Espírito Santo, escreveram no poder do Espírito Santo, profetizaram no poder do Espírito Santo. Então a mensagem veio de Deus por meio do seu Espírito. Então a origem da palavra das Sagradas Escrituras é Deus. Por isso que esta palavra, a Bíblia Sagrada que nós temos, é a palavra de Deus de nós, é a inerrante, a infalível, a poderosa palavra de Deus para nós. Assim Paulo trazia ao coração de Timóteo: ela é inspirada por Deus, ela veio de Deus, não veio do homem. Esta é a palavra que nós temos, é que está escrito: poderão passar o céu e a terra, mas esta palavra não há de passar. Jesus disse a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ela é o nosso alimento, ela é a nossa fortaleza, é ela que revela Deus em nós, é ela que o Espírito usa para trabalhar na nossa vida. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Cristo. Então, pelo Evangelho, a palavra do Senhor, manifesta-te o Salvador, manifesta o Senhor da nossa alma, Jesus Cristo, que veio para nos resgatar, que veio para transformar a história da nossa vida. Então, isso é importante. Então, a palavra, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela não veio do homem, ela veio de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo no homem. O homem escreveu, o homem profetizou, porque o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, estava sobre ele, o habilitando e o capacitando para que pudesse trazer à humanidade a mensagem de Deus. E hoje, ao longo dos anos, dos séculos, esta palavra tem chegado até nós. É a palavra de Deus. É como diz: pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre.
porque não é do homem. Se fosse do homem já tinha caído no esquecimento. Nós temos hoje as Sagradas Escrituras, a Bíblia, apesar de ser um livro antigo, mas é o livro mais atual do mundo, é o livro mais vendido no mundo, o livro mais lido no mundo. E é um livro que jamais sai de cena, porque é um livro que traz toda a manifestação da grandeza, da vontade de Deus para nós, seres humanos. Então não tem salvação fora da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos fala deste plano de salvação, deste plano redentivo de Deus por meio de Cristo para as nossas vidas. De Gênesis a Apocalipse, Deus está tratando deste assunto, a redenção das nossas vidas. Então, por isso somos gratos a Deus. Então, Paulo enfatizava a origem da palavra, das Sagradas Escrituras, ela é inspirada por Deus, ela veio da parte de Deus. E ele continua, não fala somente da origem, mas ele vai falar também da utilidade das Escrituras. Veja, continuando o verso 16. Deus disse: toda a Escritura é inspirada por Deus. E aí entra a utilidade, e é útil para ensinar. Então não tem como nós aprendermos sem as Sagradas Escrituras, aprendermos acerca de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz: crescei na graça e no conhecimento de Deus. Mas aonde vamos conhecer o poder de Deus? A pessoa de Deus, o caráter de Deus, o plano de Deus para nós é nas Sagradas Escrituras. Porque esta palavra é que nos vai fazer, que vai nos mostrar, que vai nos ensinar a vontade de Deus para as nossas vidas. É por isso que há vários textos bíblicos que nos falam sobre isto. Então, quando a palavra de Deus nos é ensinada, nós aprendemos de Deus. Nós crescemos no conhecimento de Deus. Se você precisa aprender matemática, você vai ter que ser ensinado, vai ter que estudar sobre matemática. Se física, a mesma forma. E assim é acerca de Deus. Não tem outro livro, não tem outro escrito, fora a Bíblia, que fala acerca de Deus. E dos livros derivados da interpretação da palavra de Deus, que temos os cunhos teológicos, devocionais, que temos para nosso elevo espiritual, que lemos e ficamos assim renovados, animados, porque a palavra de Deus, ela nos enche a alma, ela nos enche o coração, ela nos leva a viver uma vida segundo a vontade de Deus. Ela nos ensina isto, ela nos ensina a adorar, reverenciar, nos devotar e viver diante do Senhor em uma vida piedosa. Então o Espírito Santo trabalha em nosso coração através da palavra, nos levando a viver, nos ensinando a viver no centro da vontade de Deus. Então em Cristo Jesus, o Espírito Santo nos ajuda, porque Cristo é a palavra viva, que as Sagradas Escrituras, as Sagradas Letras nos revela. E é esta palavra viva, que é Cristo, que está revelada nas Escrituras e que nos é ensinada, e que nós possamos viver por ela, por Cristo, a palavra viva, o verbo vivo de Deus. Então nós aprendemos a viver a vida de conformidade com os céus. Somente por meio de Cristo nós podemos agradar a Deus. Somente por meio de Cristo nós podemos receber o Espírito Santo. Podemos ser perdoados os nossos pecados, justificados, e podemos entrar na intimidade de Deus, na novidade de vida, de uma nova dimensão, uma dimensão de vida nova, de vida redimida, lavada pelo sangue de Cristo, alcançada pela obra da cruz. Então isso é importante para nós. Então ela é útil para ensinar e também para repreender. A palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos repreende. Ela é como um espelho, ela nos mostra como verdadeiramente somos, e ela requer o conserto. Ela repreende a gente, é como a mensagem de Deus veio, quando Jesus veio pregando, ele: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. João Batista da mesma forma, os apóstolos também continuaram essa mesma mensagem. É uma mensagem que nos repreende, que nos desperta para voltarmos para Deus, e nos mostra o caminho, Jesus Cristo, e nos mostra a verdade,
que nos faz largar a mentira, Jesus Cristo, e nos proporciona uma nova vida que também é Cristo. Então nós nos alegramos, nos regozijamos, porque esta palavra nos repreende todos os dias. E é por isso que é importante a meditação, o estudo da palavra de Deus, porque quando nós estamos meditando, examinando, lendo, esta palavra também está operando dentro da gente, ela está nos lendo, ela está totalmente iluminando, prescutando o nosso íntimo, e ela vai confrontando tudo aquilo que não está dentro do contexto da vontade de Deus, dentro do contexto do Evangelho, dentro daquilo que Cristo nos ortogou, dentro do mandamento do Senhor. Então, ela nos corrige também, nos repreende também, nos corrige. Nos corrige. Então, quando nós somos repreendidos, automaticamente nós temos que tomar uma postura, nós temos que nos render à vontade do Senhor, nós temos que verdadeiramente abandonar a nossa própria vontade e aceitar a vontade do Senhor para nós. E aí é onde que a nossa vida vai verdadeiramente mudar de rumo. Eu andava nas trevas, mas agora não ando mais pelas trevas, agora eu ando pela luz, iluminado pelo rosto do Senhor Jesus. Outrora eu vivia nas velhas obras, nas práticas pecaminosas, na maldade, na inveja, na mentira, nas obras carnais, nas concupiscências carnais, nos prazeres do mundo, deleitando no meu pecado e fazendo a vontade do diabo. Mas agora não, eu já não estou mais debaixo deste cativeiro. Em Cristo, pelo poder da palavra, eu fui agora salvo, fui corrigido, fui repreendido, fui corrigido, fui ensinado agora que a minha vida não é para fazer a minha vontade, nem a vontade do mundo, nem do pecado, nem do diabo, mas é para fazer a vontade daquele que criou os céus e a terra, o Deus Trino, Criador de todo o universo. E em Cristo agora eu posso viver para Ele, eu posso agora agradar a Ele, eu posso agora viver de uma forma diferenciada, não mais como treva, mas agora como luz. Isso é importante para mim e para você, meu querido, minha querida. Então alegre o seu coração, Jesus escolheu você. O Evangelho, as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus está voltada para você, para que você possa ter condições de andar com Deus, viver para Deus, porque Cristo, Ele veio, assumiu o seu lugar, pagou o alto preço da dívida que tínhamos com Deus, e por isso derramou o seu sangue como preço do resgate por nossas vidas, perdoou os nossos pecados e nos justificou através da sua obra salvífica na cruz, o seu sacrifício agradável a Deus. Então hoje nós podemos nos alegrar diante da presença de Deus e regozijarmos diante do Espírito Santo, na presença de Deus, porque nós somos alcançados, fomos ensinados, fomos repreendidos pela palavra e corrigidos pela palavra, e agora educados na palavra, educados na justiça. Então a palavra de Deus é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar na justiça. Ou seja, agora nós somos justos não mais pelas nossas próprias obras, não é pelas nossas próprias obras, pelo nosso próprio mérito, não. Nós somos justos porque Jesus nos justificou com a sua obra salvadora, redentora, que nos resgatou da nossa injustiça e trouxe a justiça dele sobre nós. E por isso hoje nós podemos andar em justiça. Agora nós aprendemos da palavra do Senhor para que possamos andar verdadeiramente como justos no Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que se Ele nos justificou, quem é que vai nos condenar? Então, se Ele justificou a minha vida e a tua vida, então nós
precisamos somente caminhar nessa vida, praticando, crescendo, desenvolvendo-se nesta obra, deixando o Espírito de Deus operar em nós, em Cristo, pela graça de Deus, nos levando cada dia mais a alcançar, a avançar, a progredir nesta obra poderosa de santificação de Deus na nossa vida, porque estamos nessa jornada até o dia de Cristo, até o dia do Senhor. Nós estamos sendo trabalhados, renovados para esta grande e poderosa obra. Então cada dia nós vamos aprendendo com as Sagradas Escrituras a nos mortificar, cada dia, para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas por Cristo, através da ação sobre-humana, poderosa do Espírito Santo, que traz ao nosso coração a manifestação operosa da graça de Deus. Então por isso ficamos alegres. Então Paulo trazia a Timóteo a maravilha da palavra de Deus, a sua origem, a sua utilidade e também o seu propósito. Para que veio esta palavra? Para que veio esta palavra? Para somente nos ensinar, somente para nos corrigir, para nos educar em justiça? Ela tem um propósito, e o propósito está no verso 17. Vamos ler. Paulo diz: a fim de que, ou seja, no propósito de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então vimos a origem, vimos a utilidade e o propósito das Escrituras. Então, dois propósitos importantes das Escrituras na nossa vida. O primeiro propósito das Escrituras na nossa vida: que o homem de Deus seja perfeito. Seja perfeito. Mas você pode me perguntar: mas ninguém é perfeito. Não, eu não sou perfeito, você não é perfeito, nenhum de nós somos perfeito. Mas é o que Paulo diz: olha, eu não sou perfeito, mas eu continuo avançando para a perfeição. E assim, então a palavra de Deus, o propósito dela é nos levar cada dia mais andando com Cristo. E quanto mais vamos andando no nosso dia a dia com Cristo, nós vamos sendo moldados pelo Espírito Santo, e a nossa vida vai passando pelo processo do amadurecimento, a nossa vida vai passando pelo processo da libertação, da transformação, e assim cada dia mais nós vamos ficando parecidos com o Senhor. E acredito que até chegar nesse grande dia, o dia do Senhor, nós estaremos perfeitos, porque o nosso corpo será transformado. O corpo incorruptível será tomado pelo corpo incorruptível. Esse corpo mortal será tomado pela imortalidade. E nós estaremos totalmente preenchidos de toda a plenitude do Senhor, ou seja, alcançaremos a perfeição. Seremos como Ele é, teremos o corpo semelhante ao dele. Então isso é importante para nós. Então este é o propósito. Então talvez você diga: mas poxa, eu fracasso muito, eu erro muito, eu até peco muitas das vezes. Mas nós não podemos parar. Pecou, errou com certo erro, ore a Deus, pede a graça de Deus, peça perdão, abandone o pecado e continue a marcha com Cristo. Continue marchando, continue caminhando, porque com certeza você vai estar sendo trabalhado para o dia do Senhor, para este grande encontro com o Senhor nos céus, na glória. Então por isso você não pode desistir. Então por isso você tem que se ater à palavra de Deus. Satanás, ele vai sempre usar o contrário da palavra, ele vai querer distorcer a palavra para tentar enganar a mim e a você, usando de lisonjas, usando de ideologias, usando de fábulas, usando de filosofias, de todas as sortes para nos enganar, como ele fez no jardim do Éden, enganou a Eva. Então precisamos entender que
nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Então o propósito da palavra de Deus é que o homem de Deus seja perfeito. Então nós estamos caminhando nessa perfeição, e nessa caminhada o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, e ele utiliza-se das sagradas escrituras, da palavra viva que é Cristo. E quanto mais vamos alimentando, quanto mais vamos buscando através desta palavra, nós vamos buscando em oração, o Espírito de Deus vai trabalhando em nossas vidas, e nós vamos cada dia mais sendo transformados, sendo libertos, transformados, vamos se enchendo do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, e vamos começar a manifestar este fruto do Espírito, e vamos começar a mostrar o caráter de Cristo, refletir a Cristo, reverberar a Cristo a todos que estiverem ao nosso redor. E finalizando, o propósito das Escrituras, além de levar o homem de Deus que seja perfeito, ele também, que o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. Então, quando há esta operação da palavra de Deus em nós entendemos que a palavra, as sagradas escrituras, é palavra de Deus, é inspirada por Deus, e que nela somos ensinados por Deus, corrigidos por Deus, repreendidos por Deus, corrigidos por Deus, educados por Deus, para irmos prosseguindo na caminhada da perfeição, e assim nós vamos aprendendo e vivendo as boas obras que o Senhor de antemão já preparou, para que nelas vemos abundar, para que nelas vemos interagir e praticar no nosso dia a dia. Vamos crescendo nas boas obras, nas obras que glorificam a Deus. Então é importante que você saiba, porque muitas das vezes nós estamos enfraquecidos, porque muitas das vezes não temos forças para a oração. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem que estar centralizada na nossa vida, porque na reforma protestante lá tinha a sola escritura, que ou seja, somente a escritura. Então a escritura é muito importante, porque ela nos revela a Cristo, ela nos revela a graça de Deus, ela nos revela a fé viva, poderosa que vem de Deus, ela nos revela a grandeza de Deus, o poder de Deus. Então por isso nós precisamos estar em contato com esta palavra, porque ela vai nos mostrar como Deus quer que nós vivamos, o que Ele quer que nós façamos, como Ele quer que seja o nosso estilo de vida. Então é na palavra de Deus, é na palavra de Deus que nós vamos encontrar todo o propósito e vontade de Deus para as nossas vidas, com relação a todas as áreas da nossa vida, com toda a nossa história. Ele tem um propósito, ele tem totalmente um plano. Então temos que buscar constantemente que esse projeto, esse plano, essa vontade soberana de Deus em Cristo venha ser trago ao nosso entendimento pelo Espírito Santo, e possamos, com a graça de Deus e a força em Cristo, possamos colocar em prática, nos submetendo a este desejo do coração de Deus, a soberania de Deus, a autoridade de Deus, através da sua palavra. Então por isso precisamos, porque quando nós colocamos a palavra no centro, nós estamos colocando Deus Pai no centro, Deus Filho no centro, Deus Espírito Santo no centro, Deus Trino no centro. Nós estamos sendo governados por Deus em todas as áreas da nossa vida, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, na nossa vida da saúde, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. Em todas as áreas da nossa vida nós teremos a orientação de Deus, nós viveremos os projetos de Deus, e nós conseguiremos superar os problemas que virão na vida, porque o cristão não é intocável. O cristão, como
como se diz, vive dentro de uma redoma. Não, a Bíblia não diz acerca disso, mas a Bíblia fala que os cristãos enfrentaram lutas, o povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, enfrentaram situações, mas não perderam a sua fé, porque eles viviam segundo a palavra de Deus. Então é isso que temos que ter hoje, no presente século, na pós-modernidade que vivemos. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus. É palavra de Deus, inerrante, infalível e poderosa, palavra de Deus, inspirada pelo próprio Deus, pelo seu Espírito Santo, e esta palavra revela a palavra viva, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, não abandone a palavra de Deus. Se você ainda não conhece, meu amigo, minha amiga, venha conhecer. Hoje a Bíblia é acessível a qualquer pessoa. Temos a Bíblia online, temos as distribuições de Bíblia constantemente em atos de evangelização. É muito difícil uma pessoa não ter um Novo Testamento daquele que é entregue pelos Gideões missionários. Então você sempre terá acesso. Mas é como eu disse uma vez, eu li um texto, não é meu, mas é uma mensagem que eu achei interessante e cabível para esses nossos dias. É o que nós dizemos, que não há tempo para ler a Bíblia, a palavra de Deus. Tempo tem de sobra, mas o que nos falta é interesse. É interesse de querer descobrir a vontade de Deus, o plano de Deus para a nossa vida. Então, nessa tarde de sola fide, somente a fé, você precisa da palavra de Deus, porque é nela e através dela que a fé vem aos nossos corações. Quando lemos e ouvimos esta palavra, é que a fé vem. Como diz a palavra de Deus em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então você que ainda não conhece, procure conhecer. Se você quiser uma ajuda, estamos à disposição. Deixa aí o seu nome aí na mensagem deste vídeo. Você pode entrar aí e deixar uma mensagem. Eu quero, Pastor Carlos, eu quero aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Estamos prontos a te ensinar como aprendemos do Senhor, como fomos ensinados pelo Senhor. Queremos transmitir ao seu coração esta verdadeira palavra, esse verdadeiro evangelho. Então você que está na igreja, está enfraquecido, ou até mesmo pensando em desistir, não faça isso. Se alimente desta palavra, creia nas promessas de Deus e continue marchando, porque as dificuldades sempre virão, os desertos, as tempestades, mas o Senhor fez uma promessa. Ele disse: nunca vos deixarei e jamais vos abandonarei. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não abandone o caminho, continua com Cristo, porque Ele continuará com você sempre, sempre. E no meio dessas lutas, das dificuldades que você possa estar enfrentando, procure descer na oração e na meditação da palavra, porque dentro dessas situações difíceis, o Senhor tem providência para você, tem crescimento para você, tem renovação para você, tem correção para você, tem repreensão para você, mas também tem educação e tem ensino para você. E você vai sair mais forte do que nunca diante desses embates da vida, e você vai glorificar a este Deus vivo que sempre está presente conosco. Que Deus abençoe sua vida, e eu quero orar com você, pedindo que esta palavra de Deus possa cada dia mais renovar na nossa vida. Todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam juntamente com sua palavra, se renovam a cada dia para com as nossas vidas. Pai, neste momento, Senhor, a Tua palavra foi entregue, a Tua palavra foi manifestada. Senhor, tem misericórdia de nós, tem de compaixão das nossas vidas e nos abençoa, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, pelas Escrituras, segundo as Escrituras e a palavra do Senhor. Venha nos abençoar a nós, a nossas famílias, cada área das nossas vidas. Ó Deus, venha nos ajudar nas nossas dificuldades, nas lutas que enfrentamos. Ó Deus, e nos ajuda a glorificar o Teu nome, nos ajuda a nos portar como verdadeiros filhos da luz, nos ajuda a portar-nos como verdadeiros filhos do Evangelho.
geradas em Cristo Jesus para ti, ó grande Pai, ó Deus trino e verdadeiro. Nós te pedimos, Pai, socorre a cada um destes meus irmãos, cada uma dessas pessoas que estão ouvindo, Senhor, ó Deus, esta palavra, ó Deus, assistindo, Senhor, esta mensagem de reflexão. Ó Senhor, que o Senhor os toque pelo poder da sua palavra. Querido Espírito Santo, toque-os agora, desperta-os para o Senhor em Cristo, para que assim os teus planos poderosos sejam estabelecidos, Senhor. Jó, no meio de uma grande prova, depois de um longo, ó Deus, processo de acusação e de defesa, o Senhor se manifesta no meio disso e traz respostas, Senhor. Ó Deus, traz indagações, melhor dizendo, ó Deus, Pai, ao coração de Jó. E assim, Senhor, quando o Senhor indaga ele termina dizendo: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Eu sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. E o Senhor mudou a história, o quadro da situação de Jó, porque ele creu no Senhor. E assim, Senhor, nos ajuda a crer, nos ajuda na nossa falta de fé, ó Deus, e nos faça, Senhor, cada dia glorificar o teu nome, com a nossa vida, com toda, ó Deus, a nossa decisão, as nossas escolhas, ó Deus, as nossas atitudes, possam exaltar o teu nome por meio de Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e derrame sua vida. Então, somente a fé vinda da palavra de Deus te sustentará até o dia do Senhor. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz de Cristo.